53. Glória a Deus. Grandioso és tu, Senhor. Amém? Todos encontraram? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza viamos para que o desejamos. Era desprezado e o mais indignou entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andamos descarregados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi traído, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do povo foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou, e moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posterioridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém até aqui. Vou pregar em Isaías 53. Mas, para falar de Isaías 53, é necessário voltar um pouco. É necessário falar um pouco dos capítulos anteriores. Então, eu vou falar sobre Isaías 51. Vou dar uma pincelada, amém? Para que os irmãos possam entender melhor. Em Isaías 51, Deus ele envia palavras de consolo para Jerusalém. Deus ele fala que a salvação está a caminho para aquele povo. Deus ele fala para aquele povo não temer os homens. Só que Deus também fala para aquele povo despertar. Ou seja, Deus ele dá uma palavra de conforto, mas ele também ensina para aquele povo. Deus ele fala, a salvação está a caminho. Assim como ele fala para cada um de nós, a salvação vai vir sobre a sua casa, a salvação vai vir sobre a sua vida. Não temas a provas, não temas o que vier sobre você. Não temas o homem, porém desperta. Porque Deus, ele dá uma palavra de consolo, mas ele também ensina. Porque no final ele fala, desperta. Em Isaías 52, fala que Deus salva Jerusalém. Deus, ele continua instruindo o povo ao despertamento. Ele continua falando para aquele povo despertar.
Quando chega a notícia que Jesus entra lá em Jerusalém, aquele povo ele começa a festejar de alegria, porque eles sabiam que o que Deus ia fazer naquele lugar ia ser grande. Eles sabiam que quando Deus entrasse em Jerusalém, toda a sua glória ia ser manifestada. Eles reconheciam. Só de ouvir falar. Ou seja, eles estavam festejando por algo que ainda não aconteceu. Eles estavam festejando por uma bênção que ainda não tinha chegado. Então eu te pergunto hoje, como está a tua confiança no Senhor? Porque muitas das vezes Deus ele fala que vai entrar, Deus ele fala que vai salvar, e você já tem festejado? Será que pelos olhos espirituais você já pode contemplar a sua bênção em tuas mãos? Porque aquele povo ele festejou por uma bênção que ainda não tinha chegado. No capítulo 52 do versículo 11 e 12, Deus ele fala para aquele povo: vocês não precisarão sair fugido. Ou seja, eu vou guiar o caminho de vocês. Eu vou ser a retaguarda de vocês. Deus falou que iria estar com aquele povo. Assim como Deus fala que estará com nós, que estará com a nossa família. Só basta nós confiar. E como Ele instruiu no capítulo anterior, confiar e despertar. Do 13 ao 15, fala a vitória de Jesus depois da humilhação. Jesus, ele passou humilhação. Foi humilhação atrás de humilhação, foi sofrimento atrás de sofrimento, mas ele teve o lugar de honra preparado. Ou seja, toda honra e toda glória será dada a Ele. Porque quem brilha é Ele, quem merece é Ele. Se você está aqui hoje sentado nessa cadeira, é por Ele. Então reconheça que toda a glória é dEle. Porque tudo que Ele passou foi por amor a você. Agora sim entramos em Isaías 53. E a palavra já começa com uma reflexão, com uma pergunta que aquele povo faz. Quem deu crédito à mensagem? Ou seja, não foram todos que acreditou na mensagem, não foram todos que deram crédito à mensagem, porque não era todos que acreditavam em Jesus. Naquele tempo, o povo julgava Jesus como um homem comum. Eles não acreditavam que era Jesus que traria salvação. Assim como nos dias de hoje, não é todo mundo que acredita em Jesus. Não é todo mundo que reconhece a sua glória. Não é todo mundo que acredita na Nova Jerusalém. Porque quando falamos, Ele está vindo buscar a tua igreja. Ele está vindo buscar a tua noiva. Todo mundo fala, eu escuto isso desde o tempo da minha avó. Isso é história de carochinha. Assim como naquele tempo muitos não acreditavam, assim hoje também não acredita. Jesus, ele foi rejeitado. Ele foi desprezado. Ele suportou muitas dores e sofrimento. Olharam para Jesus e desprezaram Ele. Olharam para a dor que eles estavam passando e desprezaram Ele. Assim como nós olhamos muitas das vezes para a dor do nosso próximo e fingimos vista grossa. Assim como nós olhamos, vimos que estão precisando e fingimos que não vimos. Um exemplo mais claro para você entender: quando estamos passando na rua e o morador de rua está lá, você sabe que ele precisa, você sabe que ele está com dor, você sabe que ele está necessitando, mas passamos e desprezamos. Era assim que algumas pessoas faziam com Jesus. Via a dor que ele estava passando e o desprezavam. E ignoravam a sua dor. Nós devemos ter um olhar mais sensível para a dor do nosso próximo.
Nós devemos ter um olhar mais sensível para falar: estou contigo. Para reconhecer que o nosso próximo está precisando e não fazer vista grossa. Era nosso sofrimento que ele estava carregando. Jesus suportou tanta dor e tanto sofrimento por mim, por você, por nós. Ele suportou tudo isso por amor a nós. Ele aguentou tanta coisa por amor a nós. E eu te faço uma pergunta: o que você tem aguentado por amor a Ele? Será que a prova que você já está querendo desistir? Será que você não pode aguentar mais um pouquinho para que o nome dele seja glorificado? Será que você não pode falar: Senhor, está difícil, mas eu vou permanecer, porque eu sei que o seu nome será glorificado? Você acha que para ele foi fácil? Você acha que para ele não foi difícil? Foi difícil. Foi muito difícil. Porque a palavra fala que ele suportou. Se a palavra está falando que ele suportou, é porque não estava nada fácil. Sabe aquelas provas do dia a dia que nós falamos: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, está difícil. Não é nada comparado ao que ele suportou. Se o que passamos, achamos que está grande, achamos que está difícil, imagine o que ele suportou. Por amor de mim, por amor de você, por amor a nós. Mesmo cada um de nós pecando, ele suportou, ele aguentou. Então não desista. Não desista da caminhada, não desista do chamado, não desista da posição onde Deus te colocou, não desista de orar pela família, não desista de lutar, não desista, porque o nome dele tem que ser glorificado, porque ele suportou tudo isso por amor a nós. Então não desista, faça valer a pena, faça o nome dele ser glorificado, não desista por qualquer coisa, não desista. Cada vez que você pensar em desistir, lembra o quanto ele suportou. Cada vez que você pensar em parar, lembra o quanto ele suportou por amor de cada um que está aqui. Ele sofreu por nossos pecados, foi castigado por nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Ele sofreu por nossos pecados, foi castigado por nossas maldades. Nós somos curados pelos castigos que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Será que você pode dar valor a cada ferimento que ele teve? Será que você pode dar valor a cada chicotada que ele recebeu? Será que você pode dar valor a cada sofrimento que ele suportou? Para, pensa e reflita. Faça uma análise hoje. Você está dando valor a tudo que ele suportou por você? Será que você está dando valor e está reconhecendo a cada chicotada que ele recebeu? Será que você pode parar e pensar um pouco o que ele passou? A primeira chicotada. Pensa a dor que ele sentiu. Pensa a imensa dor que ele sentiu. A segunda chicotada. Pensa o sangue já escorrendo. Foi por você. Foi por mim. Foi por nós. A terceira chicotada. Já sai a pele sobre aqueles pontiagudos. Aqueles chicotes.
Foi por você. Você acha que tudo isso não doeu? Você acha que tudo isso não estava doendo? A quarta chicotada que ele recebia, pensa ele pensando, eu não posso desistir, eu tenho que aguentar. A quinta chicotada, será que você pode parar e pensar? Já está causando náuseas nele, já está doendo. Ele já está sem força. Mas ele não desistiu. Ele suportou por mim e por você. Aleluia! A sexta chicotada. Ele está sem força. Ele está fraco. Será que você pode parar e pensar e dar valor a cada chicotada? Quando você pensar em desistir, quando você pensar em pecar, comece a pensar nas chicotadas que ele recebeu. Porque foi tudo isso por amor. Tudo isso foi por mim, foi por você, foi por nós. Então que nós venhamos a dar valor. E não para por aqui. Ele já tinha levado tanta chicotada. Ele já estava tão dolorido. Ele já estava sem forças. E ele foi carregar aquela cruz. Pensa ele com os ombros machucados, tendo que colocar aquela cruz nos seus ombros. Quando nós já estamos com um machucado. E a nossa roupa gruda no machucado, quando a gente puxa já dói. Imagina aquela cruz pesada e ele tendo que carregar sem forças, todo machucado. Onde ele passava o sangue escorria. E ele suportou. Não foi fácil, mas ele suportou. Foi difícil, foi dolorido, mas ele suportou. Então que nós venhamos suportar a adversidade dessa vida, que nós venhamos suportar as provas, as aflições, porque não é nada comparado ao que ele suportou. Que nós venhamos suportar a cada luta que vem, porque o nome dele precisa ser glorificado. Nós éramos como uma ovelha perdida. Andávamos em nosso próprio caminho. E tudo que ele sofreu, quem merecia, era nós. Cada chicotada, quem merecia, era nós. Porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Mesmo sendo nós que merecia tudo isso, foi ele que aguentou, foi ele quem suportou. Ele passou toda essa humilhação calado. Ele não quis se defender, ele passou toda a humilhação calado. Ele abriu a boca somente em 3 momentos, onde ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E sua última palavra foi: está consumado. Está consumado. Está totalmente pago. Está totalmente pago os seus pecados sobre ele. Está consumado. Será que você pode dar valor? Que nós venhamos nesta noite parar, pensar e refletir aonde estamos errando, aonde precisamos mudar, aonde não estamos dando valor a cada chicotada. E que nós venhamos ser sábio, igual ele foi, porque ele passou a humilhação calado.
Ele só abriu a boca para que o nome do Senhor seja glorificado. E muitas das vezes nós passamos por tantas provas e queremos falar, e queremos nos expressar, e queremos nos defender. Só que às vezes é o momento de ficar calado. Igual foi falado aqui, há tempo para todas as coisas. E se é o momento de se calar, porque você está querendo abrir tua boca? É necessário se calar para que o nome dele seja glorificado. É necessário se calar para que ele venha te justificar. É necessário se calar para ele falar por você. Mas se você não calar a boca, ele não pode falar por você. Que nós venhamos ser sábios, como ele foi sábio. Ele foi levado para ser morto. Ele foi levado para ser sepultado. Ele até foi levado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele até foi morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia. O Deus que nós servimos não está morto. O Deus a qual nós servimos está vivo para ser adorado. O Deus a qual nós servimos está vivo. É somente Ele quem pode entrar na situação a qual você está. É somente Ele quem pode fazer a obra. É somente Ele quem faz o milagre. É somente Ele quem vai entrar. Mas Ele só vai entrar se você despertar. Ele só vai entrar se você fazer o querer dEle. Ele só vai entrar se você tomar uma posição. Porque muitas das vezes reclamamos, falamos que a situação não muda, mas é porque nós não tomamos a posição a qual Deus quer. E Deus, Ele quer que essa posição seja tomada para que o nome dEle seja glorificado. Deus, Ele quer que você reconheça tudo que Ele passou. Deus, Ele quer que você reconheça e dê valor a cada chicotada. E quando você pensar em desistir, quando as coisas estiver difícil, que você pare e pensa, tá difícil para mim, mas também foi difícil para ele. Se está difícil para mim, para ele foi muito mais. Se está doendo em mim, cada chicotada doeu muito mais. Que nessa noite nós não venhamos parar, e sim continuar na presença, reconhecendo e procurando melhorar a cada dia. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluias. Deus abençoe, amém? Nossa irmã Micaela. Para tudo em nossas vidas, a gente sabe que tem a primeira vez, né, igreja? Então, eu já passei por isso e é difícil.